Olá! Na aula passada, nós aprendemos a encontrar uma solução que satisfaça as duas equações de um sistema utilizando o método gráfico. Na aula de hoje, nós vamos aprender um outro método, é um método algébrico chamado método da substituição. Para ajudar e facilitar a sua aprendizagem, abra seu livro na página 142 e considere o seguinte problema. A soma das idades de Janaína e Marisa é igual a 55 anos. A idade de Janaína mais o dobro da idade de Marisa é igual a 85 anos. Qual é a idade de cada uma delas? E agora, como é que a gente vai resolver isso? Vamos ler o problema mais uma vez, então. A soma das idades da Janaína e Marisa é igual a 55 anos, tá? Então, a idade da Janaína mais a idade da Marisa, 55 anos. A idade da Janaína mais o dobro da idade da Marisa, então, dobro é 2 vezes, né? Então, mais o dobro da idade da Marisa, resulta em 85 anos. Pronto, agora dessa maneira está montado o nosso sistema. Se vocês preferirem, a gente pode também, ao invés de usar J e M, usar X e Y. Não tem problema nenhum, foi como o livro de vocês resolveu. Eu vou deixar com J e M mesmo, porque facilita, né? Já tá aí o J e M. Então, o que a gente vai fazer agora? Feito isso, eu vou então chamar essa primeira equação de equação 1, e aqui a de baixo eu vou chamar de equação 2, só para a gente se organizar, tá? Vou trabalhar primeiro com a equação 1. Então, eu vou só reescrever essa equação aqui. J mais M igual a 55. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher uma das incógnitas, né? Um dos valores que eu não sei qual é, e vou isolar para um lado da igualdade. Então, o que significa isso? Deixar sozinho. Então, aqui no caso, eu vou deixar o J, tá? Então, J, que é a idade da Janaína, é igual a 55. E aí, a gente precisa lembrar que esse mais M, né, era antes da igualdade. Como ela tá mudando de lado, do lado da igualdade, tá vindo para cá da igualdade, vem menos M. Eu consigo resolver isso aqui? Ainda não. Por que ainda não? Porque eu tô com as duas incógnitas, né, com os dois valores que eu não conheço. Agora, eu vou então escolher a equação 2. Eu paro por aqui, tá? Eu não tenho como continuar nesse momento. Aí, eu vou pegar a segunda equação. Equação 2. 1 e 2. A segunda equação era J mais 2M igual a 85. E aí, agora, percebam o seguinte, ó. Eu tenho J aqui, mas eu sei que J é igual a 55 menos M, lá da minha equação anterior. Então, o que eu vou fazer é substituir esse J por esse valor aqui, 55 menos M. Então, vou colocar isso aqui, ó. 55 menos M. E o restante eu vou copiar. Mais 2M igual a 85, tá? Então, toda essa primeira parte, 55 menos M, veio daqui. Então, a gente substituiu o lugar do J. Por isso que esse método chama da substituição. Agora, ó, reparem que eu fiquei com apenas uma incógnita. Então, a gente vai trabalhar como a gente trabalhou anteriormente. Eu vou deixar apenas a incógnita para o lado de cada igualdade e o número, né, a parte numérica vai passar para o outro lado. Então, o que eu tenho aqui? Menos M mais 2M, ou 2M menos M. Então, eu vou ficar com apenas M, ou 1M, né? Por quê? Porque eu fiz essa operação com os números 2 menos 1
1, que eu não preciso escrever. Então, 2m menos m, eu fiquei com 1m. É igual a 85. E esse 55 que estava positivo antes da igualdade, ele vem para depois da igualdade negativo. Pronto, agora aqui eu resolvo essa operação. M é igual a quanto? 85 menos 55 dá 30, né? 5 menos 5, 0. 8 menos 5, 3. Ótimo, gente. Então, a gente já descobriu aqui, ó, o valor do M. Aí, agora, a gente vai retornar nesta daqui e vou substituir onde tem M por esse valor que agora eu já sei qual é. Então, eu vou continuar aqui, ó. J é igual a 55 menos... Qual que é o valor que a gente encontrou para M? 30. J é igual a quanto? 55 menos 30, 5 menos 0, 5, 5 menos 3, 2. Então, qual que é a idade da Janaína? 25. Qual que é a idade da Marisa? 30. Então, dessa maneira, a gente consegue desvendar esse sistema. Se a gente fosse escrever como par ordenado seria 25, que é o da Janaína, que foi o primeiro, né, que a gente anotou, vírgula 30. Essa é a resposta desse sistema. Para resolvermos, então, o sistema utilizando o método da substituição, primeiro a gente precisa montar o sistema de equações utilizando as informações do problema. Segundo, escolher uma das equações e isolar um dos valores desconhecidos, ou seja, uma das incógnitas. Depois, na outra equação, substituir esse valor desconhecido pela expressão que foi encontrada na etapa anterior. E aí, resolver a equação, lembrando que ao mudar de lado, né, a cada membro, inverte-se a operação. Então, se é uma soma, ele vai para o outro lado da igualdade subtraindo. Se ele está multiplicando, passa para o lado de lá, dividindo. E aí, depois que encontrar o valor de uma incógnita, então vai voltar à primeira equação escolhida e substituir por esse valor obtido nessa etapa anterior. Pronto, os dois valores desconhecidos foram determinados. Agora, vocês vão fazer a atividade do formulário para registrar a presença de vocês e no livro de vocês os exercícios e essa explicação estão lá nas páginas 142 e 143. Vocês podem fazer os exercícios 22 e 23, letra A, para ajudar a fixar esse conteúdo. Até a próxima aula!